estar aqui compartilhando aqui, já para que os irmãos possam estar entrando e nós estarmos juntos meditando na palavra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aline, seja bem-vinda. Saudades. Daqui a pouquinho vamos dar início, Aline, 3 minutinhos. Vamos compartilhar da palavra. Amém? Chama a família aí, coloca a família em volta aí, Mãe Isabel, Tamara. Vamos meditar na palavra juntos hoje. Seja bem-vinda, Irmã Isabel, seja bem-vinda. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Dá um joinha aí para mim. Quando estiver meio alto, me avisa. Amém. Glória a Deus, Robson e Jéssica, glória a Deus. Aleluia. Que bom, fico feliz. Nos acompanha aí, nós vamos estar meditando na palavra daqui a pouquinho. Daqui a alguns 2 minutinhos no máximo, vamos estar meditando um pouco na palavra. Hoje tem uma palavra para liberar para vocês. Pastor José Roberto. Glória a Deus. Aleluia. Andréia, paz, irmão Edson, saudades, queridos, saudades. Logo, logo estaremos juntos, né? Xaracantalai, terra, benção demais. Pastor Zé ministrou uma palavra poderosa na terça-feira, está lá no nosso canal do YouTube. E você que não assistiu, convido você a assistir, você será abençoado. A pastora está aqui no bastidor, intercedendo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos dar início. Quero agradecer pela sua vida. Ainda eu creio que alguns irmãos chegarão, entrarão, mas vamos dar início já. Eu queria orar antes. Queria fazer um orar. Você
possa estar compartilhando aí no Face, né? Se você pode compartilhar, compartilhe aí com seus amigos, convide aí os seus amigos. É uma palavra para alimentar o seu coração, mas também o coração daqueles que vão assistir hoje. Eu creio que Deus, Ele quer nos alimentar nessa noite com a sua palavra. Glória a Deus. Sinto uma presença muito gostosa do Senhor nesse momento. Eu creio que o Senhor vai liberar coisas tremendas para nós. Aleluia. Vamos orar, queridos? Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos louvar o Senhor, exaltar o teu nome, Senhor, e bendizer o seu nome. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, nessa live ao vivo. Eu aqui na minha casa, Senhor, meus irmãos na casa deles. Oh, Pai, nesse tempo nós podemos compartilhar da tua palavra. Espírito Santo, mais uma vez eu oro, não de forma repetida, não de forma religiosa, mas no temor do Senhor, que não seja eu quem fale, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Esconda-me, Senhor, atrás da nuvem, revela-te a nós, Pai, revela aos nossos corações a tua palavra, Senhor. Nós já agradecemos o Senhor, Pai, porque cremos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Sim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto ministramos a palavra, Senhor, te pedimos, Espírito Santo, tu és o nosso conselheiro, tu és o nosso ajudador, tu és aquele que nos convence da verdade, da justiça, do juízo. Senhor, que o Senhor possa estar falando aos corações do meu irmão, da minha irmã. O Senhor possa estar visitando, Pai, essa casa, este lar. O Senhor possa, Deus, estar movendo o teu propósito, o teu querer, a tua vontade, Senhor, em cada família. Pai, nesses dias, ó Deus, são dias de nós alimentarmos, ó Pai do Senhor. São dias, ó Pai, de nós nos voltarmos ao Senhor, Pai. São dias de nós nos achegarmos ao Senhor, Pai. São dias de nós ouvirmos atentamente aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Tem para nós, Senhor. Tua palavra diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então eu clamo, Pai, nessa noite, que o Espírito da profecia venha sobre nós, Pai. O Espírito da profecia manifeste em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fique à vontade. Fique à vontade, querido Espírito Santo, fique à vontade. Nós já louvamos o Senhor, te agradecemos, bendizemos o teu nome, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, declaramos uma noite de cura, de milagres, sinais e maravilhas do Senhor operando em nosso meio. Porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como eu falei na quinta passada, hoje também eu não vou cantar. Vou poupar vocês de cantar hoje, tá bom? Mas se tudo correr bem, na quinta-feira que vem nós vamos colocar um tangedor aqui, alguém para estar ministrando um louvor, né? Mas nós vamos direto para a palavra. E eu quero meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. É um texto poderoso do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 1. Queria que você abrisse a sua Bíblia, conectasse no seu celular agora, para nós estarmos acompanhando a leitura da palavra. Aleluia. Glória a Deus. São dias que nós ouvimos a voz do Pai. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo mesmo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão,
e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lançai às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que ele se lhe calasse, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão. E disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para o outro lugar. Amém? Até aqui. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Fique à vontade, fale conosco, no nome de Jesus. Amém? Queridos, como eu disse, é um texto muito poderoso e muito profético para esse tempo. É um texto muito profético. E nós vamos entender porque ele é profético e tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo, espiritualmente falando, né? E eu quero dizer algo para você: o que você ouve muda algo dentro de você. Agora, o que você fala muda algo ao seu redor. Eu vou repetir: o que eu e você ouvimos muda algo dentro de nós. Então, enquanto eu estou ministrando essa palavra, eu creio no profundo do meu coração que algo pode ser mudado dentro de você. Mas a partir do momento que você começa a falar a respeito daquilo que Deus já tem feito e que Deus é na sua vida, isso agora começa a mudar a atmosfera ao nosso redor, ao meu redor, ao teu redor. Então o segredo, irmãos, não é só obedecer. O segredo é ouvir, né? O segredo não é só obedecer. Por quê? Porque quando eu só ouço o que Deus está dizendo, eu não vou entender exatamente, eu não vou conseguir obedecer como eu devo obedecer. Então eu preciso, na verdade, aprender a ouvir. Se eu não ouvir a Deus, melhor dizendo, o que Deus está dizendo, eu não vou saber como eu devo obedecer. Então ouvir a Deus é essencial nesses dias. O segredo é ouvir, né? Porque às vezes as pessoas obedecem por medo, obedecem por ansiedade, obedecem por necessidade. Mas eu quero dizer para você, esses são dias que nós vamos ouvir a voz do Senhor e vamos obedecer com entendimento a quem nós estamos ouvindo. Amém? Então o texto aqui vai falar de um momento onde Herodes ele estendeu as mãos sobre a igreja para maltratar. Um tempo difícil para a igreja, um tempo de adversidade para a igreja reunida, a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja estava crescendo, o evangelho estava sendo pregado. Antioquia estava vivendo um tempo
né, de um avivamento precedente a um grande avivamento. Ainda não era um avivamento, mas ela estava prestes a viver isso. Então é interessante aqui que quando tanto Pedro como Tiago, como os discípulos ali, os apóstolos, estavam caminhando e falando desse amor de Deus, Herodes então se levanta, e a Bíblia vai dizer que ele matou a espada Tiago, irmão de João. Eu quero dizer para você que Tiago estava na agenda de Herodes para morrer, mas também estava na agenda de Deus para ser recebido em glória, porque Deus ele é o autor da vida, ele está na direção de tudo. Entenda, Tiago, ele estava na agenda, era chegado o tempo para morrer, e também era chegado o tempo na agenda de Deus para que Tiago fosse recebido em glória. Então, no meio da caminhada, eu preciso entender que nós vamos ter perdas. Algumas perdas virão, que nós não queremos perder, mas elas acontecerão, e nós temos que compreender esse tempo. Outra pessoa também estava na agenda de Herodes para morrer, mas não estava na de Deus. E este homem era Pedro. Pedro estava na agenda de Deus de Herodes para morrer, mas estava na agenda de Deus para viver um propósito. Não era o tempo ainda de Pedro morrer, e porque havia um propósito ainda para a vida dele. E eu quero ser profeta de Deus para a sua vida nessa noite, dizer que Deus tem um propósito para a sua vida. Ainda que nós estamos vendo pessoas diante dessa pandemia morrerem por causa do vírus, por causa da doença, né? Eu preciso entender algo. Existe um propósito para a igreja, existe um propósito maior em tudo isso. Existe um propósito maior em tudo isso. Às vezes nós saímos, eu saio na rua para fazer algumas coisas que é necessária para sair, e eu vejo muitas vezes no rosto de algumas pessoas o pânico, o medo, a insegurança, o medo de morrer. Eu confesso para os irmãos que eu saio e volto numa paz, porque eu sei que Deus está no propósito. O meu nome, algo só vai acontecer na minha vida se estiver debaixo da agenda de Deus. Mas se o Senhor tem um propósito sobre a minha vida, Ele vai me manter vivo, e eu vou viver o propósito que Ele tem. Então, querido, descansa o teu coração. A minha e a sua mão está nas mãos do Senhor, está na direção. O propósito de Deus é maior. Amém? Deus ainda tinha um propósito na vida de Pedro. Observe que este momento eram dias dos asmos, era o dia das festas dos asmos. A festa dos asmos, ela antecedia a Páscoa. Isso te parece algo familiar? Um momento de angústia no meio da igreja era um momento onde estava antecedendo a Páscoa. Era uma festa de sete dias, o pães asmos, e nas casas não podia se comer o pão com fermento. Tinha que comer o pão sem fermento, que é o pão asmo. Não havia quem comesse, né, o pão com fermento. Era tirado, era arriscado, né, do livro da vida. Os judeus tinham isso, né? Eles seguiam isso à risca. Então, entenda bem, quando Pedro agora é encerrado na prisão, porque Herodes viu que o negócio agradou aos olhos, então ele prendeu Pedro. Pedro agora está cerrado na prisão. E a Bíblia diz que tinha só sobre Pedro, guardando Pedro, 14 soldados. 4 quaternos de soldados. Eram soldados que estavam cuidando Pedro ali. A prisão não era essa prisão que nós estamos acostumados. Era uma prisão, era num buraco, era algo fechado. Os soldados estavam ali, era um corredor, só tinha uma saída. Era algo escuro, um breu. E Pedro está ali preso. Mas é interessante que Pedro está preso, mas a igreja fazia contínua oração. A igreja estava orando na casa. A igreja estava intercedendo nas casas. Irmãos, para o mundo, esse é um tempo que nós estamos presos dentro das casas. Mas para nós que somos cristãos, para nós que servimos o Senhor, nós sabemos que nada nos prende. Nós já fomos presos, somos prisioneiros de Cristo, somos presos pelo Evangelho.
Nós já fomos libertos das coisas do mundo. Nós já fomos libertos de toda a condenação do mundo. Nós somos livres de toda a prisão que o mundo possa colocar, de toda e qualquer sentença que o mundo possa colocar sobre nossas vidas. Eu quero dizer para você, você é livre de tudo isso. Quando você vive uma vida em Cristo, nós somos livres. Paulo vai falar aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Então nós somos livres, ainda que dentro das nossas casas, ainda que respeitando uma ordem, ainda que estamos aqui debaixo de uma ordem, de uma autoridade que Deus instituiu, que está sobre nós, obedecendo, tendo cautela, sendo prudente, nós entendemos algo, nós não estamos presos por nada, nós somos livres, livres em Deus. Era exatamente isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite através dessa palavra. É interessante que Deus então está ali, Pedro preso, e a Bíblia diz que quando Pedro dorme, porque quando o crente está livre, irmãos, ele é livre, ainda que diante de cadeias, ele dorme, ele não perde seu sono, ele não perde a sua paz, ele confia no Senhor, ele confia no Senhor. O cristão que é livre, ele não está preocupado se a pandemia vai pegar, se ele vai morrer, se a família vai... Ele está descansando no Senhor. Quando você tem essa paz de Deus, uma paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. Eu não estou dizendo aqui para você ser imprudente, não, eu estou dizendo para você estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, assim como o salmista diz no Salmo 91. Eu estou dizendo para você encontrar uma paz naquele que é o Senhor da nossa paz. Então descanse no Senhor, não deixe com que a ansiedade, não deixe com que o medo, não deixe com que as circunstâncias nos fazem perder a paz em nossos corações. Pedro estava preso, mas a Bíblia diz que ele dormiu. E ele dormiu. E quando ele estava ali, diante dos soldados, em cadeias, algemados, de repente sobreveio um anjo do Senhor e resplandece uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, despertou e dizendo: levanta-te, levanta-te depressa, Pedro, acorda desse sono, desperta aí, Pedro, porque algo eu quero fazer na sua vida. Nesses dias Deus, Ele quer nos levantar. Nesses dias o Senhor quer nos despertar para entender exatamente como o Senhor está trabalhando, o que Ele quer fazer em tudo isso. Para entender exatamente o que Deus está fazendo. Levanta-te depressa. E quando Pedro levanta, ele acordado, meio sonolento ali, ele levanta depressa. A Bíblia diz que automaticamente, instantaneamente, caíram-se-lhe as algemas, as cadeias que o prendiam. Uau, que coisa linda! Irmão, quando você se levantar em Deus, quando você se despertar para esse tempo de busca incessante, de entender o que Deus quer fazer em você nesses dias de quarentena, tudo aquilo que te prendia, as suas emoções, tudo aquilo que prendia o seu físico, Deus, Ele vai automaticamente cair por terra. Eu estou sendo profeta de Deus para a sua vida. Vai ser quebrado de nós, vai ser arrancado de nós. Existe um tempo de libertação, de liberdade para nossas vidas. Existe um tempo de cura para a igreja do Senhor. Existe um tempo da manifestação da glória para mim e para a sua vida. E o anjo diz: cinge-te, cinge-te, ata as tuas sandálias. Pedro, coloca as sandálias. O caminhar agora vai ser grande. A caminhada agora vai ser uma caminhada poderosa. O que eu vou fazer agora, Pedro, depois dessa prisão, é algo sobrenatural. Meu Deus, olha o que Deus está dizendo hoje. Coloca as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Coloca as sandálias da preparação do Evangelho. Se prepare para aquilo que eu vou fazer depois que vocês saírem deste lugar, desse ambiente de aprisionamento, de isolamento. Pedro estava isolado, não podia sair, mas o anjo aparece e diz: coloca as sandálias,
Porque a caminhada agora vai ser uma caminhada da manifestação da minha glória através da sua vida. Deus estava dizendo para Pedro, existe um avivamento, existe algo que eu vou fazer. Depois que tudo isso passar, que nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Depois Deus fala, e a Bíblia diz que ele fez assim. Aí Deus diz, agora lança as costas sua capa. Lança as costas sua capa. Coloca a tua túnica. Antes ele diz, coloca a tua túnica, né? Coloca as tuas vestes. As vestes fala de uma nova roupa, de uma roupa diferente, roupa de santidade. Uma roupa de santidade. Quero louvar a Deus pela vida do Celso, do Fábio, queridos. Deus abençoe, viu? Muito bom tê-los aqui. Celso e Manuel, meu Deus, quanto tempo, Celso. Celso serviu o quartel comigo, nos 18 anos, meu Deus. Já há alguns anos atrás. Glória a Deus. Aleluia, Deus abençoe, viu? Coloca a sua túnica, coloca a sua capa. A capa fala da situação. A capa determinava a situação da pessoa na sociedade. A capa para Elias determinava o poder que Elias tinha em Deus. A capa determinava a autoridade que Elias tinha. A capa para o apóstolo Paulo fala do conhecimento, da proteção. O conhecimento, a revelação de Cristo. O conhecimento, a revelação das Escrituras, que o próprio Jesus o ensinou pela obra do Espírito Santo na vida de Paulo. A capa para Bartimeu, o filho de Timeu, significava a sua deficiência, a sua cegueira. Então as pessoas era de costume ter a sua capa. A capa não era somente para cobrir em tempos de frio, para colocar em tempo de calor sobre a sua cabeça, para não sofrer danos maiores, mas a capa representava exatamente o que a pessoa era. Deus estava dizendo para Pedro aqui, pega a tua capa, Pedro. Pega aquilo que determina quem você é. Você é Pedro e sobre a sua vida eu vou edificar a minha igreja. Porque tu és Pedro. E sobre ti eu hei de edificar a minha igreja. Você será um líder, Pedro. Um líder da igreja. Então pega a tua capa e segue-me. E no versículo 9 diz que ele saindo o seguia. Saindo o seguia. Nós estamos estudando o livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 17. Queria pedir, se minha esposa pode... Coloque aí, quem pode colocar Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 17. Até para que os irmãos possam entrar, estar ali ouvindo e saber do que nós estamos falando. É tremendo isso aqui. Pedro não sabia que era real. O versículo 9 fala, ele não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Para Pedro era uma visão. Para Pedro era uma visão. Então quando passaram a primeira, a segunda guarda, eles chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Mas olha que experiência tremenda. Quando eles chegaram à porta de ferro que dava à cidade, a Bíblia diz que como aquelas portas de shopping, ela se abriu. Por si só, ela só se abriu a porta. Imagina uma porta de ferro, uma porta é uma estrutura muito grande da prisão. A Bíblia diz que se abriu e Pedro passou, junto com o anjo, naquele momento. Atos 12, capítulo 1, versículo 7. Versículo 1 até o 17, perdão. E quando ele passou, tendo saído, eles percorreram uma rua. E quando eles viraram a rua, Pedro ali, talvez olhando para a rua, se alguém estava vendo para ele, quando ele volta, o anjo já não está mais ali. O anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, ele voltando-se a si, ele disse, agora eu sei verdadeiramente que não foi apenas um anjo,
mas foi o Senhor quem enviou o seu anjo para me livrar das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. O que os judeus esperavam? Os doutores da lei, o que eles esperavam? Que Pedro fosse morto, como foi Tiago. Que Pedro morresse. Que Pedro morresse nesse tempo de aprisionamento, de isolamento. Mas Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Deus tinha um propósito e tem um propósito na sua vida. Nada vai acontecer com você. Creia nisso. Deus vai te guardar, querido. Deus vai te proteger. Ele tem um propósito sobre a sua vida. Nós ainda viveremos um grande avivamento como igreja. Nós ainda viveremos uma grande manifestação do poder de Deus. Então Pedro, considerando isso, a Bíblia diz no versículo 12, que ele olha para um lado e ele diz: eu vou para a casa da irmã Maria, porque na casa da irmã Maria tem oração, tem um povo clamando, tem um povo orando. Na casa da irmã Maria tem um povo adorando ali. E a casa da irmã Maria não era uma casa qualquer, porque ali estava reunido muita gente, a igreja estava lá intercedendo. E Pedro vai até lá, porque a Bíblia diz que onde muitos estavam reunidos e oravam. A casa da irmã Maria não é uma casa normal. A mãe de João Marcos não era uma casa normal. Era uma casa grande. Era uma mulher que tinha uma influência ali com a igreja. Eles estavam clamando, intercedendo e orando. E quando Pedro chega, ele bate na porta. Ele chega à porta do pátio e diz que uma menina Rôdia vai escutar. E conhecendo a voz de Pedro, ela de alegria, ao invés de abrir a porta, ela voltou correndo para dentro e avisou que Pedro estava à porta. Quando ela avisa, não só a irmã Maria, mas todos que estavam ali, eles ficam meio que incrédulos. Ele diz: essa menina está fora de si, ela deve ser algum anjo dele. Você está enganada, filha, ele está preso, o Tiago já morreu e certamente Pedro vai morrer. Nós estamos aqui intercedendo, sabe, irmão? Porque tem muitas vezes que nós oramos uma oração natural, sem ter fé. Eu quero dizer para vocês que são dias que Deus quer nos levar a um ambiente do sobrenatural, querido. Um ambiente do milagre, um ambiente do... Deus vai surpreender a minha e a sua vida com uma grande visitação sobre a igreja. Eu preciso entrar. Só há algo que agrada o coração de Deus. É a minha fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Eu preciso ter fé. Então eles achavam que era um anjo e Pedro começou a bater. Eu aprendo algo, irmãos. Tem portas que Deus ele vai abrir. Quando Deus está nos levando para ambientes de libertação, para o propósito. Mas quando nós entramos nessa esfera do milagre, nós precisamos aprender a bater. Para bater. Bater, bater, bater. Ele começou a bater, bater, bater. E a Bíblia diz que ele perseverava em bater. Isso fala de perseverança. Isso fala de perseverança. Porque com a porta de ferro Deus abre, uma porta de madeira não abre. Porque Deus ele não está preocupado com a estrutura, mas como nós estamos entendendo o que ele quer fazer. A porta de ferro abriu por si só, mas a de madeira tinha que ter uma perseverança. Talvez fosse algum de nós e disse: tá vendo? Se Deus abriu de ferro, ele vai abrir essa também. Deus não abre. Tem lugares na minha e na sua vida que precisamos de orar e continuar orando até que as coisas comecem a acontecer. Escute algo. O que Deus vai fazer nesses dias, logo após essa pandemia passar, é nos levar a um lugar de uma atitude, de uma postura diferente.
Eu não posso sair desses dias de quarentena e voltar a ser o mesmo. Eu não posso. Eu não posso. O Espírito, ele precisa criar algo em minha vida, fazer algo em minha vida que eu saia diferente. Eu preciso sair mais convicto. Eu preciso sair mais confiante. Eu preciso sair mais determinado. Irmãos, nós não podemos ser mais os mesmos. Nós precisamos sair diferentes. Pedro, ele não foi o mesmo depois dessa prisão e depois desse livramento. Pedro, ele saiu diferente, com uma convicção muito grande. Pedro entendeu o propósito de tudo, porque quando a primeira vez que eu li essa passagem, eu fiquei perguntando: Deus, como o Senhor prende uma pessoa para depois soltar, e a pessoa que manda prender, ela é morta, comida de bicho? Porque logo depois Herodes, ele é comido de bicho, ele é morto, o que mandou Pedro para a prisão. E Deus começou a falar comigo, porque existem propósitos que Deus precisa nos colocar em um isolamento, em uma prisão, para que possamos entender, e alguma adversidade na vida, para que nós possamos realmente entender quem é Deus em nós e aprender a depender do Senhor. Do Senhor. Eu creio que a igreja de Cristo não será a mesma depois desses dias. Eu creio. Eu creio que Deus está derramando um avivamento. Um avivamento de santidade para a igreja nesses dias. Quando Pedro entra, a Bíblia diz que todos ali abraçam e se envolvem com Pedro, mas acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, porque houve um júbilo, um grito. Houve ali brados de vitória, porque Pedro fora tirado da prisão. E Pedro diz: silêncio, não grite, anuncie a Tiago e aos irmãos. E a Bíblia diz que saindo eles partiram para outro lugar. Eles não pararam. E sabe que o versículo 24 fala? É que a palavra de Deus, ela crescia e se multiplicava. A igreja de Atos começou a viver um grande avivamento. A igreja de Atos começou a ocupar lugares, ambientes espirituais que antes não ocupavam. Não tem a ver com uma placa mais, irmãos. Não tem a ver com esse ou aquele. Tem a ver com uma igreja que se prostra e está disposta a viver um grande avivamento. Pedro poderia falar assim: Deus me tirou da prisão, eu fui o escolhido porque o anjo me escolheu, eu sou o Pedro e eu vou fazer. Não, Pedro fala assim: olha, vão e anuncie a Tiago e aos irmãos, fale, anuncie ao Senhor, anuncie a todos a respeito do Senhor. Vão, preguem a palavra, pregue a palavra, pregue o evangelho, manifeste a glória do Senhor através das vossas vidas. Meu Deus, meu Deus. Irmãos, eu fico empolgado quando eu começo a meditar a respeito disso no após. Tudo que eu tenho clamado e tenho orado não é medo, não é insegurança. Pastor Paulo Matos, Pastor Áquila, glória a Deus pela sua vida, meus pastores queridos. Beijo no coração de vocês. Bom ter vocês aqui. Tudo que eu, nesses dias, tenho orado e tenho pedido: Senhor, desperta a tua noiva. Desperta a tua igreja. Dá-nos um senso de missão. Dá-nos um senso, Senhor. Dá-nos um batismo de consciência. A nossa consciência precisa ser batizada, irmãos, nesses dias. Aquele batismo de consciência que o apóstolo Pedro mesmo fala.
lá em 1 Pedro, a respeito desse batismo de consciência. Aquela consciência, a revelação que Paulo fala em Efésios 1,18. Estourar os nossos olhos do entendimento para que nós possamos ver a grandeza e o poder da sua ressurreição. Nós temos essa experiência viva de comunicarmos aquilo que Deus está construindo em nós esses dias. Irmãos, às vezes os líderes, os pastores, não é que eles estão sendo repetitivos, mas isso precisa ser incutido em nossa mente. Nós precisamos entender isso. Que os homens de Deus, os profetas dessa nação têm falado. Não é um tempo de férias, não é um tempo de você ficar desapercebido, não é um tempo de nós ficarmos distraídos, mas é um tempo de nós ouvirmos a voz do Espírito de Deus falando conosco. Deus está falando aos nossos ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito do Senhor está trabalhando esses dias. Deus está nos preparando para viver um grande avivamento. Deus está dizendo para Pedro: Pedro, você precisa levantar, se despertar. Você precisa colocar as sandálias porque a caminhada é longa. Deus está dizendo: Pedro, o seu funeral foi cancelado. Herodes preparou o seu funeral. Herodes estava preparando a sua morte, mas está cancelado. Foi adiado, Pedro. Você não vai morrer agora. Não é essa morte que vai me glorificar, é de outra maneira. É de outra maneira, Pedro, que você vai me glorificar, não é agora. Pedro, ainda você tem uma caminhada longa. Eu quero dizer para você, meu irmão, o Covid-19 não é o momento da sua morte. Você não vai se perder. Não fique ansioso, não fique com medo. Creia, o Deus que nós servimos é o Deus que nos guarda. Deus já cobriu nossos umbrais com o seu sangue. Deus tem nos guardado com o seu sangue. Deus tem um propósito com a minha e sua vida. Existem almas a ser ganhas, existem vidas a ser conquistadas para o Senhor, existe um evangelho a ser pregado, existe um evangelho que Paulo fala em Romanos 1,16, que é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Existe um evangelho a ser pregado. Então, não se distraia, não se distraia. Não se distraia. Não perca tempo com a televisão. Não perca tempo, irmãos, com tantos filmes. Não perca tempo discutindo coisas que Deus já não está mais aí, querido. Deus está dizendo para nós esses dias: é tempo de levantar. É tempo de cingir as sandálias. É tempo de mudar as vestes. Põe a túnica. Põe a túnica. Põe a túnica. Troca as vestes. Troca as vestes. Muda a roupa. Muda as vestes. Se eram vestes de luto, vestes de pranto, troca as suas vestes. Colocam vestes de festas, colocam a veste de alegria. Isaías diz que tem uma coroa em vez de cinza. Vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Meu Deus. Veste de louvor ao invés de um espírito angustiado. Deus diz: pega a tua capa. Como eu disse, a capa determina a situação da pessoa que é. Efésios capítulo 1 diz que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Então, se eu sou filho, a minha capa que determina que eu sou está dizendo lá: filho de Deus, filha de Deus.
Filho do Altíssimo, aquele que tem autoridade em Cristo para entrar em ambientes espirituais e decretar o tempo do Senhor, o agir do Senhor. Deus diz: Pedro, pega a sua capa, pega a sua sandália, muda a sua veste e vem comigo. Eu quero te levar para fora deste lugar. Era antes da Páscoa isso, irmão. Tudo isso era antes da Páscoa. E Deus está dizendo para nós: antes da Páscoa, eu quero fazer algo sobrenatural nessa nação. Sobrenatural nessa nação. Eu quero fazer algo sobrenatural em Campo Grande. Eu quero fazer algo sobrenatural no Mato Grosso do Sul. Eu quero fazer algo sobrenatural no Brasil. Chegou a nossa vez, Brasil. Chegou a nossa vez, Igreja do Senhor. Chegou a nossa vez. Chegou o nosso tempo. Existe uma guerra. Existe uma batalha a ser conquistada. Não amedronte, não baixe a guarda. Não se sinta recuado. Se posicione como filha, como filho de Deus. Seja uma voz profética nesse tempo. Seja uma voz profética nesse tempo. Seja uma voz. A palavra crescia e se multiplicava, porque um povo se levantou para ser uma voz profética. Uma voz profética. Uma voz profética para um tempo. Tem pessoas preocupadas, irmãos, em acusar, em colocar. Não, eu estou preocupado em liberar sentenças de Deus. Eu estou preocupado em profetizar um tempo novo sobre a sua vida. Eu estou preocupado em viver sinais e maravilhas, milagres. Ei, milagres irão acontecer de uma forma sobrenatural. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou fruto de um milagre de Deus. E esse será um tempo que você vai ver milagres extraordinários no meio da igreja. Nós estaremos abertos nos dias de culto. Nas reuniões, a igreja está lá. Porque se tiver alguém com algum tipo de vírus e procurar a igreja, eu quero ser o primeiro a colocar a mão e orar para que Deus cure. O meu Deus cura qualquer vírus. O meu Deus é o Deus que cura câncer, cura AIDS. O meu Deus é o Deus que ressuscita a morte. Ele ainda é Deus de milagres. O teu Deus é o Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Esse será um tempo de sinais, maravilhas de Deus, extraordinários. Extraordinários. Meu Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Você crê nisso? Não ouça. Fica ouvindo esses homens que ficam matando a sua fé, ficam dizendo que Deus não faz milagres, que Deus não... Não, Deus faz milagres. Deus é Deus de milagres. Existe uma igreja séria, existem pastores sérios. Nós vamos entrar em ambientes espirituais e nós vamos viver um grande avivamento. Batismo de arrependimento, batismo de consciência, o senso de missão entrando sobre a igreja. Uma igreja missionária, uma igreja generosa.
uma igreja capaz de repartir os seus dons e caminhar, andar junto. Meu Deus, esse sempre foi o propósito de Deus. Esse sempre foi o propósito de Deus. Eu preciso entender isso nesses dias. Você precisa entender isso nesses dias. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma oração específica, eu queria que você colocasse aí. Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar agora. Eu quero levantar um clamor nesse momento. Eu quero levantar um clamor de milagre. Nós estamos reunidos no nome dele. Então ele está no nosso meio. O mesmo Deus de perto é o Deus de longe. O mesmo Deus de perto é o Deus de longe. Sim, Deus é onisciente e Deus é onipresente. Ele pode aí tocar a sua vida. Se você precisa de uma oração específica, coloque aí agora. Coloque aí agora, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós cremos no Deus de milagre. Eu estou pregando um Deus de milagre. Um Deus de sinais e maravilhas. Um Deus que faz o impossível acontecer. Sim. Um Deus que faz o impossível acontecer. Deus que muda as circunstâncias, que muda a história. Sim, Deus, sim. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do meu irmão, da minha irmã em tuas mãos. Nós estamos aqui, Senhor, diante da tua santa presença, entendendo e ouvindo a sua voz nesses dias, entendendo o que o Espírito da profecia tem se manifestado sobre a igreja. Eu oro nesse momento, Pai, e peço, Deus, para que o Senhor visite essa casa, visite este lar, visite essa família, visite essa vida agora. Pessoas, ó Deus, que andam ansiosas, pessoas que andam com medo, preocupadas por causa do vírus, pessoas, ó Deus, que andam angustiadas, ó Pai, com o espírito angustiado. Pai, eu oro agora e apresento elas diante do Senhor. E eu declaro agora, Senhor, o Senhor visitando, Pai, cada coração, cada vida, cada casa, tirando toda a angústia, Pai, tirando todo o desespero da alma, tirando todo o medo, porque o perfeito amor do Senhor lança fora todo medo, tirando as preocupações, ó Pai, deste tempo presente, as preocupações, ó Deus, com o vírus, as preocupações, ó Pai, com a morte. Oh meu Deus, Senhor, toque agora, Pai, essa alma aflita, essa alma angustiada, essa alma amedrontada, essa alma preocupada. Toque agora, Pai, liberte ela, Senhor, liberte ela, meu Pai, de toda confusão na mente e no coração. Oh Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, Deus, em favor, Senhor, oh Pai, da tia Nice, Pai, ela que está ouvindo agora, Senhor, está assistindo aí. Deus, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus do milagre completo. Pai, como uma autoridade espiritual, como homem de Deus, eu declaro agora, Senhor, o Teu toque, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu libero agora sobre a sua vida, Nice, o milagre do Senhor, a restauração de Deus sobre a sua vida, o toque restaurador de Deus sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Pai, eu declaro, Senhor, que sobre, Senhor, os idosos, ó Pai, dessa nação, Deus, eu declaro saúde sobre eles, eu declaro imunidade, Senhor. Eu declaro, Senhor, que esse vírus, ó Deus, irá ser parado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, Senhor, eu te peço agora, Deus, oh Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro agora, Senhor, sobre a vida dessa jovem, Deus. Nós não a conhecemos, ela pediu agora, ela é amiga da Maiara, a Franciele, Senhor. Pai, eu oro agora, Deus, para que o Senhor visite ela agora. Visite a sua mente, o seu coração. Visite agora, Senhor, a vida dela e a sua filha. Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Tu és aquele que traz paz às nossas decisões. Tu és aquele, Senhor, que traz paz às nossas decisões. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Senhor traga paz ao coração, Pai, da Franciela, para que ela tome a decisão debaixo de uma paz. Mas se ela tiver uma confusão, a sua alma, o seu coração apertado, Senhor, que ela possa entender que é o momento dela esperar, Senhor, uma definição clara do Senhor. Em nome de Jesus, visite ela agora, Pai, em nome de Jesus. Franciele, eu quero declarar sobre a sua vida que essa noite Deus vai trazer uma resposta para uma dúvida e uma certeza na sua alma, no seu coração. Deus vai trazer uma resposta clara. Esse é um tempo que Deus vai ser muito claro. Deus vai ser muito claro. Não te conheço, mas Deus vai te visitar poderosamente. Amanhã você tem uma resposta do Senhor. Mas não faça nada debaixo de confusão. Não faça nada debaixo de confusão. Aleluia. Eu declaro um milagre sobre a sua vida. Eu declaro Deus de resposta vindo, trazendo a resposta para você. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Recebe aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha esposa falou, nome de quem aí, amor, para orar? Alice? Alice? Amém. Eu oro, Deus, também pela família, Senhor, da Alice. Visita agora a família dela, seus filhos, sua casa, seu esposo. Guarda-os, ó Pai, debaixo da Tua potente mão. Tira, Senhor, todo medo, tira toda insegurança. Tira, Deus, toda dúvida a respeito de quem o Senhor é. Cobre-os com Teu sangue, Senhor. Revista com Teu sangue, Senhor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a casa, Senhor. Guarda a família dela, Pai. Para a glória do Seu nome, Pai. Para a glória do Seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está operando milagres. Deus está fazendo milagres. Caroços, te dão uma ordem agora. Sumam desse corpo. Em nome de Jesus. Todo nódulo. Nós mandamos embora agora pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda paralisia espiritual, toda frieza do coração. Eu declaro agora, embora dessa vida, embora dessa vida agora, dessa casa, toda apatia, todo desânimo, nós mandamos embora agora no nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, sim, Senhor. Sim, Deus. Agora mesmo, Senhor. Agora mesmo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo toda depressão, toda opressão da vida dessa mulher agora. Essa que está me assistindo agora. Eu declaro agora libertação sobre a sua vida. Seja livre agora da depressão e da opressão. E que o amor de Deus te envolva. Que a graça e o poder de Deus te envolva agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, meu Pai. Sim, Jesus. Tu és o Deus, Pai, que faz o impossível acontecer. A Tua palavra diz, Senhor, que
O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder da fé que opera em nós. Segundo o poder da fé que opera em nós. Irmãos, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo era escravo, era servo, mas eles não saíram de mão vazia. O povo levou bens. O povo não saiu, o povo não deixou nada no Egito, levou tudo. O problema é que o povo não entendeu. Os 40 anos no deserto, as mesmas 10 pragas que Deus mandou no Egito foram 10 tentativas de Deus mostrar para o povo no deserto quem Deus era sobre a sua vida. O Deus provedor, o Deus do sustento, o Deus que não deixava faltar nada. Davi, ele entendendo isso, ele chega a um determinado momento da sua vida que ele diz assim: eu fui moço e agora eu sou velho. Mas sabe uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada, Davi falando, estou fazendo a minha versão, porque Deus me dá essa liberdade de poder entender como Davi estava explicando esses salmos. Eu fui moço e agora eu sou velho. Mas uma coisa eu aprendi na caminhada: eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi Deus desamparar um justo. Eu nunca vi o meu Deus desamparar a minha vida. E também não vi a descendência mendigar o pão. Então ele diz: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É chegado um tempo de nós tomarmos posse de bênçãos sobrenaturais. Mas Deus só tem um propósito para me abençoar e te abençoar. É quando o nosso coração é um coração generoso. É quando eu entendo o meu próximo. É quando eu entendo o reino de Deus, na sua íntegra de quem tu és. Deus não está procurando milionários. Deus está procurando corações doadores, semeadores para esse tempo. Homens que vão semear nesse tempo. Homens que vão semear no reino de Deus esse tempo. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu creio porque Deus, Ele é poderoso para fazer. Poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, por essa reunião, por esse culto. Eu te agradeço, Deus, pelos milagres que o Senhor já fez. Eu te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor vai fazer. Porque nós conhecemos um Deus que é o Deus do milagre instantâneo. Ele faz no de repente, mas Ele também tem um milagre progressivo. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque eu creio que essa é a geração do arrebatamento, essa é a geração do avivamento, essa é a geração que verá a glória do Senhor se manifestando na sua vida, através da sua vida. Eu abençoo esse lar, eu abençoo essa casa, eu abençoo sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te abençoe. Essa palavra vai estar no YouTube, depois no nosso canal. Você pode estar enviando para quem você quiser. Envia mesmo. Ministre ela se você sentir no coração. Mas deixa Deus te usar nesse tempo. Seja um canal de Deus e uma voz que clama nesse tempo de pandemia. Seja uma voz que vai fazer a diferença no meio do caos. Deus abençoe sua vida. Amém, queridos?